Imagina só, você sai do seu país, sozinha, vulnerável, e vai para um outro país trabalhar como babá na casa de uma família. Mas quando você chega lá, você percebe que tem câmera no seu quarto, apontando diretamente para sua cama e para o seu banheiro. O que você faria? Pois é, gente, essa é a história da Lara. Ela foi para os Estados Unidos trabalhar como au pair, que é um programa de intercâmbio que muitas meninas vão para outros países, principalmente para os Estados Unidos, para trabalhar lá como babá. E aí tem um mito ali que é um intercâmbio cultural, que é um intercâmbio para você aprender o idioma. Isso aqui você até aprende o idioma na maioria das vezes, só que é um esquema para que os americanos consigam o serviço de babá por um preço muito abaixo do normal. Para você ter ideia, uma babá oficial, uma nanny, lá ganha mais ou menos cerca de $1.000 por semana. E as meninas do au pair, que normalmente são latino-americanas, mas também tem de outras nacionalidades, elas ganham $195. Esse é o salário mínimo delas. Enfim. Mas muita gente tem o sonho americano de sair do país, de estudar o idioma, de ter uma oportunidade, quer chegar lá, fazer a vida e aceita esse tipo de intercâmbio. Com todas as vulnerabilidades que você tem, sendo uma mulher, jovem, sozinha, a Lara foi para os Estados Unidos. Só que ela não é besta não, ela é muito esperta. Ela chegou lá já com a intenção de procurar uma câmera, de tentar localizar alguma coisa. E o pior, ela encontrou. E hoje a gente vai reagir à história dessa menina, que ficou cabeluda pra caramba. E tá muito interessante. Vem comigo. E eu que me au pair nos Estados Unidos e achei câmera no meu quarto, apontada pro banheiro ainda. Quando a gente vem pra esse intercâmbio, a gente sabe tudo que pode acontecer, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Então, como que foi que aconteceu? Eu cheguei eu vim pela Au Pair Care, então eu tive o Connect lá em Nova York. Aí lá em Nova York a gente ficou no hotel. A gente já ouve bastante coisa disso no Brasil, nos Airbnb. Então eu disse, vou procurar, né? O que custa? Procurei no hotel já também. Não achei nada. Inclusive até as meninas que estavam comigo no hotel falaram assim, nossa, mas que estranho, tipo, ficar procurando câmera, né? Eu disse, não, mas é só por precaução. Então, aí eu procurei no hotel, não achei nada, né? Tranquilo. Claro que eu não vou achar, nunca vou achar, né? Isso é muito esquisito. Aí tá, fui pra casa da host family, chegando lá, é a primeira coisa que eu pensei, vou estar procurando câmera no banheiro, nos espelhos, gente. Nossa, eu vi vários vídeos das meninas procurando nos espelhos, era espelho falso, essas coisas assim. Adoro o jeito que ela fala, vou estar procurando. Aí eu vou estar procurando também. Só que daí, como a gente tava naquela empolgação, tipo, era minha primeira vez fora, queria interagir, queria fazer tudo junto. E eles tinham uma rotina um pouco mais agitada, então eu pensei, vou estar junto com eles. E aí fui deixando isso de lado, tipo, não ficava me interessando em procurar nada ali. Porque aparentemente não tinha nada e eles pareciam super normais. Só que aí, um dia eu tava deitada na minha cama, aí o meu quarto ficava aqui, ó. Aqui ficava a cama, aqui ficava o banheiro, e aqui tinha os detectores de fumaça. Aqueles famosos, aqueles sprinklers, sabe? Aquelas coisas assim de detectar fumaça. Eu olhava toda a vida pra aquilo, achava estranho que tinha dois. Aí tinha um que parecia mais velho, tipo, tava amarelado assim, e tinha um mais novo. Aí eu olhava aquilo, mas nunca pensei em nada, né? Daí naquele dia que eu tava deitada na cama, eu olhei assim, tava de bobeira, acho que era um domingo, se eu não me engano. Aí eu tava de bobeira, olhei e disse assim, eu vou estar procurando. Porque eu disse que eu ia procurar, nunca procurei, vou estar procurando. Eu vou estar procurando. Peguei uma cadeira que tinha no meu quarto, subi na cadeira pra olhar o detector de fumaça. Olhei o primeiro, era aquele amarelado. Aí eu olhei e botei o flash, porque todo mundo dizia que tem que colocar o flash, porque senão tu não enxerga o visor da câmera, né? Aí coloquei o flash, não achei nada e disse, idiota, né? Por que eu tô fazendo isso? Juro pra vocês que eu pensei em desistir de procurar no outro. Daí eu disse, não, tô aqui já, vamos procurar. Peguei a cadeira, botei mais pro lado, subi em cima. Quando eu taquei a câmera com o flash, na hora eu vi a câmera escondida ali. Ai, meu Deus, que situação. Eu lembro até hoje que eu tava em cima da cama, da cadeira, e eu comecei a me tremer. Tipo, porque é aquela coisa, a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente. Aí eu comecei a me tremer, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz, liguei pra minhas amigas que estão aqui também, que são brasileiras. Aí fiz uma chamada de vídeo, porque eu não tava trabalhando ainda, detalhe que eu começava a trabalhar às 11 horas da manhã. E aí era umas 9 horas mais ou menos, e eu liguei pra elas. Elas duas me atenderam na hora, eu lembro até hoje. Aí elas, apontei e falei, olha, eu acho que é uma câmera, o que vocês acham? Pelo amor de Deus, eu tô ficando louco, o que tá acontecendo? Aí elas, não, isso é uma câmera, isso eu tenho certeza, é uma câmera, abre. Cara, eu nunca faria isso. Eu nunca teria essa esperteza. E também é super difícil de identificar a câmera, né? Porque é muito pequenininha. Mas 2 detectores de fumaça, ela foi muito sagaz. Pra ver. Só que eu tava com muito medo, porque de girar aquele negócio, tirar e disparar um alarme. Na minha cabeça, eu tava tão nervosa que tudo podia acontecer. Aí uma amiga minha disse assim, ó, eu vou fazer um post no grupão. Inclusive, se você é au pair, você
pode ter visto esse post no grupão, ela postou as fotos e disse assim, ó, perguntando pras pessoas, o que vocês acham? Isso pode ter uma câmera ou o que é? Na minha cabeça, pra vocês verem como eu tava tão nervosa, que eu cogitei tanta coisa, que eu pensei assim, isso aqui é um detector de fumaça, um detector de incêndio. Se der um incêndio, essa coisinha da câmera, ela é pra espirrar água. Tipo, olha só o que passou na minha cabeça. E as gurias o tempo todo falando, não, isso é uma câmera, isso é uma câmera. Fala com eles, faz alguma coisa, chama a polícia. E eu disse, gente, o que? Chama a polícia? Até então eles são uma família perfeita, tipo, são tranquilos. E eu tava muito, muito, muito nervosa. Por que tem que chamar a polícia? Porque isso é um crime. Se você filmar uma pessoa em invasão de privacidade dentro de casa sem ela saber, ainda mais nessas condições de uma trabalhadora, é um crime. Você pode processar a pessoa, ganhar uma grana. Já aconteceu casos assim, de au pair que percebeu câmera, processou, ganhou uma grana. Então tinha que chamar a polícia. Só que imagina a situação, você acabou de chegar na casa de uma pessoa, você está num país, você não sabe para onde você vai depois, você não sabe se você vai conseguir uma outra família, você está ali feliz da vida porque aparentemente é uma família ótima. Imagina a frustração. Eu ia ficar empurrando isso com a barriga para tentar resolver isso. Eu não ia conseguir resolver isso, entendeu? Muito difícil essa situação. Muito difícil você tomar qualquer atitude dentro disso. Aí, pra ajudar, tinha uma outra au pair que morava na casa, porque a gente era em 2 au pairs. E aí eu chamei ela. E falei, olha, me ajuda, tu acha que isso aqui é uma câmera? Aí ela pegou e olhou, e daí ela já tava lá há 1 ano, detalhe, ela tava fazendo a extensão com eles. E aí ela chegou pra mim e falou, ficou muito nervosa e disse, olha, eu acho que é uma câmera. Só que daí com aquela coisa dela já conhecer eles há 1 ano, já tá ali, ela meio que tava defendendo eles, ela não tava tão pé da vida que nem eu. Aí ela tentou dar justificativas, dizendo, eles jamais fariam isso, eles, se tá aí, eles não sabem que tá aí. E eu falei, não, mas é impossível, porque ele era mais meio que engenheiro, assim. A pessoa tenta mentir, tenta negar a realidade, né? Não é possível que eu tô aqui há 1 ano, que eu tô sendo filmada, que tá todo mundo vendo minha xereca e eles são tão legais comigo, assim. Eu acho que eu estaria um pouco em negação também se eu fosse essa outra au pair. Porque é muito difícil encarar esse tipo de realidade, né? Que, pô, tô sendo vítima de um crime aqui há 1 ano, há meses. Como assim? Então ele sabia como funcionam essas coisas. Capaz que ele não ia saber que tinha um detector de fumaça ali a mais. Mas aí ela começou a falar, defender eles. E foi entrando na minha cabeça, sabe? Então eu fiquei meio que a favor deles. Assim, talvez eles não saibam, mas eu tava muito nervosa. Eu tava muito, muito nervosa. Aí a gente foi pro quarto dela, porque não tinha outro quarto. Eu disse, não, vou procurar no teu quarto também, porque vai que eles colocaram só no meu porque eu sou nova. Aí a gente foi no quarto dela, quando a gente chegou no quarto, tinha o mesmo detector de fumaça. Aí eu abri de novo, fui ver, tava ali outra câmera também. E aí a gente falou, não é possível, isso aqui não é coincidência, isso aqui é uma câmera, tenho certeza. Aí ela, não, realmente, agora eu acho que a gente vai ter que falar com eles mesmo. Mudei parte 2, só que vou ter que fazer parte 2, porque esse vídeo tá muito grande, mas eu já vou postar a parte 2. Bora, parte 2. Parte 2 de como eu descobri câmeras no meu quarto sendo au pair. Aí depois que eu falei com a outra au pair, a gente descobriu no quarto dela também, a gente tomou a decisão, não, a gente vai ter que falar com eles. Aí eu falei, não, mas eu não me sinto seguro falar com eles, eu não conheço eles, vai que eles enlouqueçam, sei lá, faço... A gente sabe, tem que estar preparado. Aí eu fui lá e mandei mensagem pra minha LCC. Expliquei, mostrei imagens, mostrei o vídeo, tudo, e falei, olha, eu acho que eles têm câmeras aqui, eu vou falar com eles, mas eu só... LCC, pelo que eu entendi, é tipo a pessoa faz a mediação entre a agência, a babá e a família. Ela fica ali vendo se tá tudo certo, se tá tudo correndo dentro dos combinados, se tá tudo dentro das regras do programa. Só que normalmente, pelo que as meninas falam, né, que eu ouvi falar, elas se posicionam sempre a favor da família, né? Afinal, é a família que tá pagando também. Apesar que as meninas pagam para fazer esse intercâmbio, né? A agência só ganha. E a LCC normalmente fica do lado da família. Vai te deixar ciente. Aí ela falou, não, tudo bem, fala com eles, mas eles parecem ser uma ótima família. A LCC, como sempre, defendendo a família, né? Aí eu sei que eu tava tão nervosa que eu não queria envolver as crianças naquilo, que como eu tinha que trabalhar, eu fiz o meu dia todo, meu expediente todo. Aí, quando chegou a noite, que era o nosso horário de descanso, eu chamei ele pra conversar, porque ele era a pessoa que saberia disso, né? Chamei ele pra conversar. Aí sentou eu e a outra menina, e a gente falou assim, olha... Corajosíssima. Tá dentro da casa da pessoa, chamar pra ter um tipo de conversa dela, você vai dormir aonde se der merda? O que você vai fazer? Está dentro da casa de uma pessoa que você não conhece, sendo vítima de um crime. Você acha que tem câmeras nos detectores de fumaça? Aí ele fez uma cara assim, não tem. Aí a gente falou, não, tem sim. Aí ele falou, então me mostre.
Aí a gente falou, tá nessas coisas aqui, é um detector de fumaça falso. E detalhe, ele tava no basement, e tinha um no basement. Tinha um no basement, um na sala, um no quarto das crianças, um no nosso quarto, tipo, no meu e no outro quarto da au pair, mas no deles não tinha. Durante o nosso expediente, a gente já tinha vasculhado tudo, a gente já sabia onde tava. Daí a gente falou, não, tá aqui, ó, esse aqui tem. Aí ele foi lá, e aí se transformou. Sabe aquele encanto que a pessoa tem? Ah, é muito querido. Se transformou num demônio. Aí ele pegou, o negócio tava assim, ó, ele pegou assim, puxou pra baixo, arrancou aquilo. E aí, aonde? E aí ele ficou, acho que tava nervoso porque descobriu a força dele, né? Aí a gente pegou e falou, aqui, ó. Aí botou uma câmera e viu. Aí a gente falou, e tem um no nosso quarto. Aí ele subiu pro nosso quarto. Tipo, a gente subiu assim, foi pro primeiro andar e foi pro segundo andar, que era onde a gente dormia. Aí ele viu que tinha as câmeras no nosso Ele já tava com o cu na mão de isso dar uma confusão maior pra ele, né? quarto também. Aí ele foi pro quarto dele, a mulher dele tava lá, aí a porta tava aberta. E a gente tava no corredor esperando, porque a gente não queria entrar no quarto junto com ele, né? Só que a porta ficou aberta e a gente conseguiu ouvir a conversa. Aí ele falou assim, ó, você sabia que tem câmeras na nossa casa? Aí ela pegou e falou assim, eu lembro, ouvi ela falar, como assim câmeras? Aí ele falou assim, tem câmeras. A Lara descobriu as câmeras. Sendo que foi eu e a outra menina falar sobre as câmeras. A gente em nenhum momento falou que eu tinha descoberto. Mas foi você, amiga. Mas assim, parece que eles não sabiam, né? Tipo assim, eles estariam interpretando muito bem dele chegar ou então ele sabia e a mulher dele não sabia, né? Porque ele não combinou nada com ela. Ele chegou no quarto e falou da câmera, ela, como assim? Né? Ela reagiu como se ela não soubesse. Então será que só ele sabia? Pode ser também, pode ser um macho nojento, né? Querendo observar as au pairs. Então ele já automaticamente botou a culpa em mim, porque a menina já tava ali 1 ano, eu cheguei nova ali, fui descobrir isso agora, tipo, cheguei e já descobri, é óbvio que era eu, né? Aí ele começou a conversar com ela. É óbvio que era você. Tentar se fazer ali, né? E aí a gente tava ali no corredor esperando, e as crianças já estavam dormindo. Aí a gente tava ali esperando alguma resposta, alguma coisa do tipo. Aí ele subiu pro... É tipo aquele sótão, sabe? De filme de terror, assim, que baixa a escadinha e a pessoa sobe. E ficou lá, e a gente esperando ali embaixo. Aí daqui a pouco ele desceu e falou assim, ó, por que vocês estão esperando aí? Eu já falei que ninguém tá gravando vocês aqui. E muito bravo com a gente. Sendo que quem ele foi fazer? bravo ali? O que ele foi fazer no sótão, gente? Será que é lá que ficava central? Será que esse homem tava escondendo o jogo pra todo mundo? A gente, não era ele. E aí a gente falou, idiotas, né? Ok. E fomos pro nosso quarto. E aí nisso a gente começou a conversar. Dizer, nossa, mas não tem uma explicação. Ele não deu nenhuma explicação pra gente. Tipo, eu vou falar pra LCC e vou chamar ela e vou dizer, olha, eu vou sair daqui. Aí a guria falou assim, não, calma, vamos tentar conversar mais, vamos chamar ele de novo pra conversar. Ela sempre passando pano pra ele. Aí depois passou uma meia hora, mais ou menos, que a gente tinha entrado pro quarto. A host mom mandou uma mensagem pra gente, que a gente tinha um grupo, e falou assim, ó, vocês podem vir aqui embaixo pra gente conversar? Aí eu já pensei, né, pronto, eu vou lá pra baixo e lá eu vou ficar, né, porque vão me matar, eu vou ficar lá. Mas aí como Eu achava isso também. Achava que, ó, agora rodou, agora eu tô ferrada, né? Porque, pô, como é que... Vai conversar o quê? Tá na cara tudo que aconteceu, o absurdo que tá acontecendo. a menina foi junto comigo e disse, tá, vamos ver, né. Aí chegando lá, tava eles sentados lá, querendo conversar com a gente, explicar o que tinha acontecido. Aí ela falou, quando a gente chegou aqui, porque a casa era alugada. Esse é um detalhe importante, a casa era alugada. Daí ele falou assim, ó, a gente chegou aqui, a gente sabia que tinha câmeras, mas a gente nunca procurou. Já contradiz com o que ele disse. Ele tinha falado que não tem câmera. Então, a gente sabia, então a mulher também tava se fazendo de maluca? Isso, né, que ele falou que não tinha câmeras antes, quando a gente participou. Aí ele falou, eu sabia que tinha câmeras, mas eu nunca me interessei pra ver onde é que era. E quando a gente chegou aqui, a gente ficou 1 mês e veio uma conta a mais. Aí era o valor pra deixar a câmera ligada. Só que eu cancelei, porque eu não queria ficar pagando a mais, e daí eu cancelei. E a partir daquele primeiro mês, nunca mais foi gravado, porque se eu não tô pagando pro serviço, não tá sendo gravado. Aí eu falei, tá, mas se tem câmera ali, sei lá, pode ter uma central, ter acesso a isso, uma pessoa pode hackear e pode ter acesso. Tipo, eu tava tomando banho com a porta do banheiro aberta, então, tipo, eu queria uma explicação, entendeu? Aí eu sei que eles enrolaram e falaram, não é culpa nossa, a gente não sabia que tinha câmeras, que não sei o quê, que a gente já tá aqui há 3 anos, a gente não sabia disso, se você está sendo gravada, a gente também tava. E detalhe importante, quando ele foi falar pra mulher dele, ele falou assim, ó, tem câmeras apontadas pra nossa TV. Aí eu fiquei assim, cara, tem câmera no teu quarto, no quarto dos teus filhos, e tu tá preocupado que tá apontado pra tua TV, mas tu não tá preocupado que tá... Porque não tá gravando, quem te garante se a câmera tá ali? Quem garante que não tá gravando? É complicado. Ainda mais no quarto das crianças, né? Pedofilia, todas essas coisas.
apontado tem câmeras no quarto dos teus filhos, onde a gente trocava eles ficavam pelados ali e tudo. Isso tu não tá preocupado. Com a gente, que a gente tava lá no nosso quarto tomando banho a porta aberta, tu não tá preocupado. E eu não precisava nem tomar banho se fosse com a porta aberta, se fosse no meu caso. Porque se eu tivesse... Eu gosto de ficar natural em casa, né? Gosto de ficar peladona. Se eu tivesse no meu quarto, na minha intimidade, eu ia ficar sem roupa. Pelo meu quarto mesmo. Ia querer dormir sem roupa, ia querer andar ali sem roupa. Então, assim, não precisava nem filmar o banheiro. Tá preocupado com a tua TV, a câmera apontada pra tua TV. O que tu faz nessa tua TV? Aí ele falou, se vocês estão sendo gravados, a gente também tá. Aí ele já mudou o discurso. Daí ele foi pros meninos. Aí ele disse, porque tem câmera no quarto dos meus filhos. Se alguém vê os meus filhos se trocando, eu mato essa pessoa. Aí virou, tentando virar a história, sabe? Pra resumir a história, porque já deu 2 vídeos de 5 minutos cada um. Então, vamos tentar acabar por aqui, né? Aí eu falei, deu toda a confusão, a gente se estressou, a gente brigou, aí eu fui pro quarto, tranquei meu quarto, botei a cadeira na porta, com medo dele abrir de noite, sei lá, fazer alguma coisa. E aí eu chamei a LCC, falei, ó, LCC, foi isso que aconteceu. Aí a LCC foi no outro dia lá, porque a empresa mandou, né, a Albercare mandou ela ir. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa que preste. Vamos ver se ela vai solucionar de fato essa questão, que é gravíssima. E aí ela foi, tirou foto de tudo. Aí ele mostrou, era tipo um DVD, assim, uma caixa, dizendo, olha, se tem alguma coisa, tá aqui, só que eu não tenho a senha. Eu tento ligar e não tenho a senha. E aí, como é que tu vai acreditar, né, se a pessoa não tem mesmo, entende? Aí ela tirou foto. Quem garante, meu filho? Quem garante que você não tem a senha? É a sua palavra contra o fato que tá aí uma câmera apontada pro meu banheiro. Quem me garante que você não tem a senha? Já até achou o brigolim? Que é esse negócio aí? Que tá gravando junto? Não sei, mas faz parte do sistema, né? Onde ele achou isso? Será que tava no sótão? Cara, tá parecendo muito que ele sabia. E que ele tava ciente e que ele tava gravando. A bobona, né, tirou foto, mandou, aparentemente tá tudo ok. Mas em nenhum momento ela chamou eu ou a outra menina pra gente conversar, pra dizer o que a gente tava sentindo, porque é óbvio que eu não ia falar nada na frente deles, entendeu? Porque eu tava muito nervosa, eu não sabia em quem confiar, e eu queria falar sozinha com ela. E ela nem cogitar me mandar uma mensagem pra gente conversar depois. E aí eles tentando se explicar, dizer que a gente não sabia, porque a gente tá aqui há 3 anos e não sabia que tava sendo gravado também. Só que daí tu aluga uma casa, tu sabe que tem câmeras, tu vê que na rua não tem, porque na rua as câmeras ficam bem expostas, né, aquele tipo de câmera que tem até no Brasil. Tu vê que não tem na rua, tu não vai te interessar em saber aonde que tá essas malditas dessas câmeras? Pra saber que tá dentro da tua casa? Eu acho que, eu tenho plena certeza que eles sabiam, só que daí eles tentaram enrolar e não, e ficou por isso mesmo. E aí no outro dia mudou completamente a postura deles comigo. Tipo, eu dava bom dia, ele não respondia. A única pessoa que ficou mais tranquila, assim, de boa, era a mulher. E aí ela falava comigo, tentava puxar assunto pra ver se eu falava alguma coisa, sabe? E eu ali naquela situação, sabe? Eu passava o dia todo fora com as crianças, porque eu não queria ficar dentro daquela casa. E aí eu dava bom dia pra ele no mesmo dia. Como é que você consegue trabalhar com um clima desse? Tá dentro da casa da pessoa, cuidando do filho da pessoa, do bem mais precioso, e a pessoa não te dá um bom dia. Nem aquele lugar me mandava. Então foi um clima muito chato, ficou um clima muito chato. Ele usou de argumento, eu desconfiei deles. Tipo, eu desconfiei a ponto de procurar. Só que daí eu falei, eu procuro mesmo, eu não tô nem aí. Eu procuro porque isso aqui é minha segurança, eu tô num país que eu não sei direito o idioma. Eu tô aqui sozinha, não tem ninguém aqui por mim, porque as LCC a gente sabe que não tá pela gente, né? Eu disse, eu vou procurar minha segurança em primeiro lugar, e eu falei isso pra vocês na videochamada, antes de vir pra cá. Eu falei, e eu expliquei que eu era bem neurótica com a minha segurança. Então eu procurei sim, e procuro em qualquer lugar que eu vou. Aí ele ficou assim de canto comigo, sabe? Me deixando de canto sempre. Aí chamou a LCC de novo, ela foi lá, conversou com eles mais uma vez, não conversou comigo. E aí ele foi falar, a partir de agora eu vou procurar nos lugares que eu vou, porque isso daí eu nunca tinha visto. E eu disse, tu mora no país que é mais estranho possível, que as pessoas aqui são estranhas. Tu nunca ouviu falar disso? Então... As pessoas são estranhas, gente. Se tem um povo que é estranho, é o povo americano. Convenhamos. Tu que é o estranho. Mas ele não sabe que ele é estranho, amiga. Eles acham que eles são os imperadores do mundo. Eles acham que eles são os exemplos de vida, de estilo de vida pro mundo. Então eles não têm essa visão, né? É o que tu tá te fazendo.
Aí isso foi passando, o tempo foi passando. E eu disse, talvez é porque eu tô me sentindo muito sozinha, é porque eu não tô me adaptando, por isso que eu tô sentindo tanto. Aí eu, conversando com as minhas amigas, eu disse, não, isso não é possível, eu não tô bem, sabe, aqui, então eu tenho que pedir pra trocar de família, eu vou pedir um rematch. Aí solicitei o rematch. Aí depois que eu solicitei o rematch, ele mudou completamente, ele foi um demônio. Foi um demônio possível na minha vida. O que era ruim ficou ainda pior. Então, eu saí de lá, eles foram provar. Daí eles chamaram a polícia no dia que eu pedi o rematch. Eles chamaram a polícia. E a polícia não falou comigo também. Eles chamaram, mostraram as câmeras só pra deixar registrado que tinha câmeras. Mas em nenhum momento eles fizeram de vítima, entendeu? Como se eles fossem as vítimas. E aí eu pedi o rematch, pedi pra trocar de família. E foi uma loucura. Depois eu posso até fazendo outro vídeo explicando sobre os processos de rematch, porque foi doido mesmo. Foi assim, bem louco. Mas aí eu saí de lá. Quando eu saí de lá, fui pegar minhas coisas. E, foi horrível. Foi horrível. Ele foi um demônio possível. E aí eu tava agora eu tô super de boa. Agora eu percebo que eu fiz uma coisa errada de não ter denunciado eles e não ter chamado a polícia. Eu tenho completa noção que eu estava errada de não ter feito isso. Só que na época eu tava muito nervosa, eu tava me sentindo muito acuada, sabe? Eu tava muito com medo de tudo. Então eu não quis entrar na justiça porque eles alegaram, a pretensão, a MLCC fez um rolo junto com o meu host dad, mentiram pra todo mundo, e aí eu tive que mandar uma mensagem pro governo, e aí o governo, eles queriam me expulsar do programa. Então foi um rolo. Por isso que eu acho que preciso de outro vídeo pra isso. E aí, pra terminar a história, eu saí daquela casa depois que eu tava na casa da minha nova host family, que eu não tenho nem o que falar que eles são perfeitos. Então já tô um tempo aqui, então não é porque eu achava eles perfeitos que eles são também, mas eles são mesmo, inclusive eles me ajudaram nesse processo. E agora que eu tô de boa, assim, que eu percebo, tipo, as cagadas que eu fiz de não ter feito o que eu deveria ter feito, né? Mandado pro governo, sobre as câmeras e tudo. E aí eu finalmente saí daquela casa, tô muito bem aqui agora. Eles continuaram me infernizando depois de um tempo ainda, que até a minha nova LCC disse, nossa, você é mais madura do que eles, porque eles estão remoendo isso ainda, porque tu podia ter ferrado com eles. E aí, então, pra uma rola, eles viram que... Amiga, podia ter ferrado e ia ganhar uma grana. Ia ganhar uma grana com eles, tá? Porque isso é muito sério. Mas a maioria das pessoas que vão também é isso, tá num lugar de muita vulnerabilidade, sensibilidade. Muitas vezes as pessoas não sabem os direitos que elas têm. Trabalhador estrangeiro, principalmente aqui da América Latina e tal, eles tratam como subgente, né? Eles se comportam como superiores sempre. É aquela história do gringo que se acha melhor do que todo mundo. Então, você vai imaginar que num processo você vai ter um retorno positivo disso? E se você se ferrar mais ainda? E se você tiver que voltar para o seu país sem grana, sem perder todo o investimento que você fez? É muito complicado. Mas sabendo dos direitos dela, se ela entrasse na justiça, ela ia conseguir. Eu acho. Eles estavam errados, já mais errados que eles já estavam, e eu poderia fazer alguma coisa contra eles, e eles pararam, aí não me encheram mais o saco. Inclusive, eu ainda poderia estar fazendo, porque eu tenho tudo salvo, né? Todas as fotos e vídeos. Mas eu também não queria me incomodar, sabe? Não queria mais me estressar. Tem provas, tem vídeos, tem os registros. Tem tudo. Tem tudo pra se dar bem. Com isso. E, resumidamente, foi isso que aconteceu. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aí, que eu vou estar respondendo. E é isso. No final deu tudo certo, porque eu tô numa host family muito boa. Eu tive duas experiências, uma muito ruim e uma muito boa. Então, nem tudo está perdido. Então, isso não é uma coisa pra desmotivar as meninas que estão vindo pro au pair aqui. Você pode encontrar, sim, família muito boa, mas desconfia de tudo e esteja preparada pra tudo, porque realmente tudo pode acontecer. Eu sou a prova viva disso. Então, é isso. Estejam preparadas. Esse intercâmbio não é fácil, mas também não é tão ruim assim. Amiga, você pode mostrar a câmera que estava no seu quarto, no caso, como ela é, para mais pessoas ficarem atentas? Esse é o último vídeo, tá, gente? Só para suprir essa curiosidade e também a gente ficar ligado, caso você, sei lá, vai para um Airbnb, vai para um hotel, uma coisa assim. E pra quem tava com dúvida de como era a câmera, ó, ela era assim. Essa aqui foi uma foto que eu tirei depois de ter descoberto ela. Já tinha colocado uma fita ali na frente. E ela ficava apontada pro meu banheiro e pra minha cama. Que é o modelo dela, ó. Essa aqui é a foto que eu tirei lá também. Ela tem esses buraquinhos aqui, ó. E a câmera fica escondida em um desses buraquinhos aqui, ó. Essa é a imagem que eu tirei pra poder ver ela foi muito esperta. As letras que estavam ali para tentar identificar, e a gente descobriu que ela realmente era só uma câmera espiã, ela não servia para detectar fumaça de incêndio, não. Ela só servia para filmar, só estava ali disfarçada.
Esse aqui é um print, ó, do vídeo que eu enviei pra agência. Olha isso, E aqui tá gente. ela, escondidinha ali, ó. E os outros... Absolutamente uma câmera. Igualzinha a câmera aqui do celular. Meu Deus do céu. Os outros buraquinhos vazios. E a câmera aqui. Estão vendo? Vou ampliar. Ó, estão vendo? Bizarro. Bizarro, bizarro. Outros buraquinhos servem só pra disfarçar, pra poder colocar ela em um deles. Aí depois eu abri ela, ó, e por dentro é assim, ó. E aqui essa parte é onde fica a câmera. Então esse vídeo fica de alerta. Se você vai para algum hotel ou algum Airbnb, alguma coisa do tipo, dá uma olhada nesse detector de fumaça, porque às vezes pode ser uma câmera, né? E se você é au pair também, tá vindo pra cá, pros Estados Unidos, procura no seu quarto. A primeira coisa que você faz, procura no seu quarto, vê se aquele ambiente está seguro para você passar 1 ano. Porque no meu caso, eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Nunca pensei que eu ia achar uma câmera num detector de fumaça. Então, dá uma olhada porque às vezes a gente pensa que não tem nada, mas tem. Então, é importante a gente se sentir segura e ter certeza de que tá segura, né? Gente, que babado, não é mesmo? Imagina só o tanto de gente que já foi filmada, que já caiu nesse tipo de coisa, que hoje deve estar aí em site pornô, que deve ter servido de objeto de observação de outras pessoas, porque não tem essa sagacidade de procurar, né? Eu nunca tenho, assim. Fiquem atentos também. É muito revoltante, né? Você sai do seu país, você vai sozinha, você mal conhece o idioma, chegar lá e ter que se posicionar dessa forma. O que vocês acham? O que vocês fariam nessa situação? Vocês chamariam a polícia de imediato ou vocês ficariam morrendo de medo? Eu acho que eu ficaria morrendo de medo. Eu tenho muita dificuldade de encarar as coisas assim e combater muito rapidamente, assim, sabe? Eu ficaria pensando, será que eu tô exagerando? Acho que eu não teria nem essa clareza de que isso é um crime. Porque eu só fui entender que isso era um crime quando eu estava pesquisando sobre au pairs. Então, assim, muito complicado. Um intercâmbio desse é uma furada, na minha opinião. Eu já até pensei, quando eu era mais jovem, eu já até pensei em fazer, né? Porque a gente que é pobre quer sair do país, quer aprender um idioma, quer ter uma experiência de intercâmbio, a gente pensa em todas as possibilidades. Então eu já tinha pensado nisso, por isso que eu vivo recebendo conteúdo de au pairs. Eu adoro esse conteúdo, adoro as histórias que elas contam. Mas pensando melhor, é muito complicado, muito triste, assim, você sai do seu país para ser mão de obra barata em outro país, né? Para ser tratada como sub-humano em outro país. E ninguém merece passar por isso.